boa tarde a todos. É uma grande oportunidade aqui para nós podermos fazer parte desse capítulo de aplicação em saúde, de PLN. É justamente uma das áreas bem importantes que podem ser favorecidas com a utilização de processamento de linguagem natural. Aqui hoje não estarão conosco a professora Adriana Pagano, da UFMG, e a professora Lilian Mukai, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A Adriana, a maioria de vocês conhece, aqui é da área de linguística, tem grande contribuição aqui com vocês. E a Lilian é uma enfermeira que também trabalha bastante com essa área de processamento de linguagem natural, e a gente tentou trazer aqui no livro justamente essa visão que é da interdisciplinaridade das áreas, que a gente precisa entender a natureza do texto da área de saúde, existem algumas particularidades, o Johan vai apresentar para nós esses detalhes, mas então o processamento de linguagem natural é uma das áreas que vem sendo muito aplicadas na área de saúde com a extração de informações de textos clínicos, né? A gente já tinha, o PLN é muito utilizado e já tem mais resultados na área de recuperação bibliográfica, de textos biomédicos, também algumas aplicações mais específicas, quando a gente trabalha com textos mais estruturados, como um laudo de imagem, ou do exame de imagem, que a gente sabe que o início do laudo vai ter a forma como o exame foi feito, a forma como o que foi avaliado e quais são os achados que foram identificados no exame. Então, a gente conhece, a gente tem essa característica mais um pouco de estruturação ou semi-estruturado. Mas o grande desafio da área de saúde são os textos escritos em forma livre, e até mesmo os textos que são traduzidos do áudio, o speech to text, porque é uma forma bem mais facilitada, e na dinâmica da área de saúde, a gente imaginando um atendimento dentro de um hospital, que o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, passa em diferentes leitos e precisa fazer o registro dessas informações, nós termos mecanismos que identifiquem informações importantes, né? O processamento para identificar, por exemplo, diagnósticos dentro, comorbidades, e até mesmo situações que eu tenho pacientes chegando num consultório para fazer um procedimento ou numa internação, e ele relata algumas informações que, por exemplo, indicam uma alergia a determinado medicamento, ou algum momento que ele sofreu alguma reação, uma anafilaxia, que é tipo um choque anafilático, que é aquela reação. Eu conseguir identificar essas informações é fundamental para que isso seja registrado nos dados do paciente, no registro eletrônico dele, e evite. Então, a área de processamento de linguagem natural, ela tem muitas aplicações e na área de saúde, em especial, que é o nosso grande conhecimento, aí, a nossa expertise que a gente vem trabalhando e gostaríamos de compartilhar com vocês. Então, eu vou passar a palavra para o Johan Gumiel, que vai trazer aí essa parte da caracterização e contexto para vocês. Ok, perfeito. Obrigado, professora. Então, primeiro eu vou entrar nessa questão da introdução. Vou falar um pouquinho sobre a tecnologia na área de saúde, né? Então, pode passar? Pode passar mais um? Obrigado. Então, o uso da tecnologia na área da saúde, é que sabemos que a saúde, ela
cada vez mais se beneficia dessa questão da tecnologia, né? Tanto para essa questão do diagnóstico, tratamento, gestão do paciente no geral. Então, muitas vezes você extrair os sintomas do paciente do texto, né? Você ter essa questão dos tratamentos adequados, então, e isso torna uma área bem oportuna, tá? O PLN, no caso, né, é uma das principais tecnologias quando nós trabalhamos com dado não estruturado, que basicamente é o dado texto livre, né? O texto estruturado, de alguma forma, ele é estruturado, né, em formato de tabela, bem definido. Ele é bem interessante de ser trabalhado, mas o texto livre, ele é muito oportuno de ser trabalhado, que muitas vezes ele tem a questão do profissional, tem a hipótese diagnóstica, tem N questões que são bem interessantes para estarmos considerando. Tá? E uma das questões bem chaves da medicina é essa questão da diversidade textual, certo? Então, a medicina, no geral, ela tem diversas atividades que chamamos de produtiva de significado, né? Atividades sociossemióticas, né? Então, por exemplo, alguns estudos, por exemplo, identificam 8 tipos de atividades, né? Por exemplo, né, procedimentos cirúrgicos e também registros clínicos falados ou também escritos. Dentre isso, né, só dando um pequeno exemplo desse tipo de texto, né, você tem, por exemplo, ali, né, a questão de documentar fatos e experiências, que no caso pode vir dos questionários ou também dos sumários de auto ou também das notas de enfermagem, certo? Você também tem a questão ali de você criar uma realidade ficcional ali, por exemplo, por meio de séries e filmes, né? Você tem a questão de compartilhar experiências, conversar com familiares ou fóruns online, né? E também tem ali um pouquinho mais para a esquerda, por exemplo, ali a questão de dar instruções e ditar normas, que basicamente tem a questão de bulas de remédio, que são muito importantes, manuais, cartilhas e regulamentações, certo? Mas, no geral, você tem uma quantidade, uma vasta, né, de textos que você tem, cada um deles tem sua própria característica, né? Então, o PLN pode ser aplicado em qualquer uma dessas camadas de texto. A questão de documentação de fatos e experiências, né? Então, basicamente, essa questão das narrativas clínicas na medicina, então essa documentação de todos os fatos relacionados ao questão do atendimento às experiências é uma atividade semiótica essencial, né? Então, vai incluir a questão de questionários, relatórios clínicos, notas de enfermagem, sumários de alta, boletins médicos, tá? Agora, qual que é o grande valor da questão de você trabalhar com narrativas clínicas, né? Então, que basicamente os textos do paciente, né, independente da forma, se é uma nota de ambulatório, se é um sumário de alta, independente da fonte, eles vão revelar toda a história do paciente, né? E, por exemplo, quando você trabalha com um paciente que, por exemplo, tem alguma condição como hipertensão, por exemplo, né, e ele faz acompanhamento no ambulatório, você vai ter a história do paciente ao longo do tempo, né, que são pacientes que realmente vão ter a condição ao longo da vida. Então, você acaba adicionando texto não estruturado e você acaba adicionando uma temporalidade associada, né? Então, o dado acaba tendo muito mais riqueza, né? E a mineração de dados vai identificar esses padrões, né? E vai aprimorar muitas vezes a compreensão das condições e isso vai poder criar, inclusive, os modelos preditivos, né? Então, muitas vezes você tem o dado estruturado, mas muita riqueza do que o profissional gerou no momento do dado estruturado, não estruturado, é perdido, tá? Porque muitas vezes só está em forma textual, né? Então, por isso que o PLN pode ajudar de muitas formas, né? O texto livre narrativas clínicas, né? Então, por que da importância do registro eletrônico de saúde, certo? Então, o grande impacto, na verdade, né, no Brasil, não só no Brasil, né, mundo afora, que ele ampliou os dados sobre a atenção do paciente, isso é muito importante, tá? Você vai ter dados estruturados, por exemplo, o estado de exame, né? Ou, por exemplo, né, no caso, exame de imagem para o paciente ali, você vai ter dados semi-estruturados, né, de alguma forma, e você vai ter os dados não estruturados, né, os laudos, os textos clínicos, notas de ambulatório, né, as notas de enfermagem, no caso, tá? E a mineração desses dados não estruturados, na verdade, ele pode, por exemplo, identificar tendências, diagnósticos, tratamentos, sintomas, medicação em uso, né, prescrições. Então, ele vai, na verdade, aprimorar a questão da gestão do cuidado do paciente, que é o foco, né? Você não só ter o dado, mas utilizar ele de alguma forma para melhorar a questão do cuidado, né? Que é o grande foco que nós temos, né?
Agora, quais são os grandes desafios que temos, por exemplo, quando trabalhamos com narrativas clínicas, tá? Então, acho que a principal delas é que são textos de forma livre, né? Então, eles vão ter, por exemplo, jargões, né? Abreviaturas e também variações de linguagem. Então, muitas vezes você vai ter, por exemplo, uma abreviatura de RASP, hipertensão. Vale a pena mencionar também que, dependendo da instituição, você pode ter abreviaturas típicas da instituição ou também na especialidade, que isso é uma coisa que ocorre, tá? Outra questão também é a digitação e ortografia, e isso dificulta a interpretação, porque muitas vezes, se você vai treinar um modelo, né, dependendo de qual modelo você vai utilizar, da camada de inteligência artificial, o modelo pode ter problema com essa questão de falta de padronização de dimensões, então isso também se torna outro desafio, além da formatação flexível, né? Então, você pode, por exemplo, ter um texto num formato, outro profissional vai lá e tem outro formato de escrita de texto e outra, ou, por exemplo, no hospital você tem um determinado formato que eles seguem, mas, então, você tem formatos de escrita de texto, por exemplo, como o SWAP, né, de você fazer documentação, mas não necessariamente eles vão estar escritos da mesma forma, ou vão estar estruturados da mesma forma no texto. Tá? E, na verdade, os algoritmos de IA, né, que nós trabalhamos, eles precisam de dados anotados para fazer extração de informação desses textos, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer extração de todos os sintomas ou, por exemplo, diagnósticos do paciente, extrair essa informação do texto, eu preciso de exemplos, né, de diagnósticos e manutenção de diagnóstico, né, do diagnósticos do paciente, tá? Então, você precisa que realmente alguém vá lá e anote, olha, isso aqui é um diagnóstico, e daí você treine o modelo para fazer isso, né? E realmente essa questão de você ter essa anotação manual muitas vezes é complicada, porque, né, primeiro que vai demandar tempo e recurso, né? Dependendo da área, por exemplo, se você está trabalhando na área da saúde, você precisa de pessoas com conhecimento especializado para isso, dependendo da complexidade, que é uma coisa muito relevante. Então, e isso, na verdade, muitas vezes limita, né, a criação de datasets ligados à saúde, né? E outra questão também, muitas vezes, é a questão de proteção ao dado, né? Dependendo da origem do dado, você tem LGPD, você tem N questões. Então, além de você ter uma dificuldade de acesso e disponibilização dos dados, você também tem uma questão de, quando você vai anotar, você tem um conhecimento específico, muitas vezes necessário, dependendo da tarefa, né? Que são alguns gargalos que podem ser mencionados, né? Agora, as narrativas clínicas, né? Elas são classificadas por tipos, né? Então, portanto, você pode ter notas de enfermagem, você pode ter sumários de alta, né? Você pode ter, por exemplo, evoluções de ambulatório. Então, e cada tipo de texto vai apresentar desafios únicos, né? Por exemplo, nota de enfermagem é aquele texto que no caso, o pessoal de enfermagem escreve, né? À beira do leito ali, quando está fazendo, né? Quando está fazendo o cuidado do paciente, né? Sumário de alta, quando o paciente está saindo da instituição, que realmente mais ou menos é um texto bem completo e muito bem formatado, né? O texto do ambulatório, normalmente o primeiro texto do ambulatório do paciente é bem completo, depois, quando você vai ao longo do tempo, ele é menor, né? Dependendo do local, as pessoas só copiam e colam o texto anterior e vão acrescentando informação, ou seja, cada texto, cada instituição tem seus próprios desafios, certo? E, normalmente, o que vale acrescentar também é que, dependendo da especialidade, vai mudar totalmente os termos utilizados, né? Então, você tem um texto de cardiologia, os termos utilizados vai ser diferente de um texto de pneumologia ou determinada fonte, né? Então, isso muitas vezes é bem complexo, né? Por exemplo, oncologia tem sua própria terminologia, né? Então, isso é um desafio a mais, certo? Por exemplo, né, as notas de ambulatório que nós temos ali tendem a ser mais informais e fragmentadas, né? E justamente você está no atendimento ali, né, o profissional de saúde, né, o médico, no caso, médica, está olhando o texto e está basicamente só escrevendo algumas coisas e muitas vezes para ele ou um outro profissional, muitas vezes só para ele que no futuro vai ler aquele próprio texto no cuidado do paciente, tá? Então ele é um pouco diferente, tá? Por exemplo, né, aqui não seria bem um texto muito completo, mas aqui é só um recortezinho, né, do que você tem, basicamente, uma narrativa clínica, né? Então, dá para ver ali que você tem, né, como eu tinha comentado, aquela questão dos antecedentes pessoais, né? Você tem aquela questão da hipertensão, que realmente está uma abreviatura, a questão da obesidade, né? De diabetes, certo? E ao lado você tem a questão da história pregressa do paciente, né? Que na verdade
tem a hipertensão da terminalidade, tá? Daí já entra um pouco de temporalidade, tá? Depois você tem ali o exame, que você tem um exame físico e também os sinais vitais do paciente, tá? O que vale ressaltar é que dá para ver que, principalmente quando tem aquela questão ali, né? Você ainda tem a questão de bom estado geral, que é o BEG ali, mas você tem mais para o final, à direita ali, alguns termos mais complexos, né? Como o EVP+, que é murmúrios vesiculares presentes, né? Sem ruídos adventícios, ou seja, coisas que realmente você necessita de um pouco de conhecimento para estar extraindo, tá? Do lado você tem a questão um pouco mais abaixo, essa questão dos exames realizados pelo paciente, todos os exames realizados, né? Que realmente é bem descrito usualmente com a data do exame, tá? Depois você vai ter exames laboratoriais, né? Depois você vai ter as orientações do paciente, que na verdade é a questão do quais orientações que o profissional fez para o paciente, e os medicamentos prescritos, né? Então, não só o medicamento prescrito, mas também os exames solicitados. Então, você tem todo um conjunto de questões, né? Não necessariamente ele vai vir nessa formatação aqui, mas são usualmente coisas presentes, né? Tem pacientes, por exemplo, que a questão da história dos exames físicos e sinais vitais é bem extensa, inclusive, né? Ou até dos exames realizados é bem extensa, né? Então, depende muito do caso do paciente, né? Esse é só um pequeno recorte para vocês terem ideia de que tipo de informações tem e alguns dos problemas que temos aqui da questão da padronização e da própria questão das abreviaturas, né? E essa falta de formatação. Agora, né? A questão da anotação de narrativas clínicas, né? Essa questão da anotação manual que nós temos na PLN na saúde, né? Podemos dizer que é essencial para você refinar o modelo de PLN, certo? E quando nós temos essa revisão manual, no caso, né, nós temos uma questão da gente ter uma maior precisão nessa questão de anotação, tá? E a grande característica que depende da anotação manual, certo, é que ela vai permitir essa caracterização. Por exemplo, um dos tipos é essa questão de entidades nomeadas, né? Então, você pode ter essa identificação de entidades nomeadas e você ter essa anotação com uma revisão manual dos textos, realmente com uma curadoria, ela melhora muito o resultado dos modelos, tá? Isso é uma coisa que já vimos em diversos trabalhos, inclusive nossos mesmo, né? E tem essa questão de construção de corpóreas narrativas clínicas, né? Então, que basicamente você pegar esses modelos genéricos, né? E você adicionar dados clínicos, na verdade, você fazer o fine-tuning desses modelos com dados clínicos, né? Ele vai melhorar normalmente a precisão desses modelos, tá? E vários casos que vemos, vários artigos da literatura, né, vários trabalhos, na verdade, eles destacam, na verdade, essa questão de você ter modelos específicos, né, não modelos genéricos, mas ter modelos ajustados ao domínio da saúde, que isso realmente melhora o desempenho. Então, o modelo, quando ele tem conhecimento do domínio da saúde, independente do tipo de modelo, né, os dados, ele tende a ter um melhor desempenho, tá? E como eu já tinha comentado mais cedo, né, que basicamente essa construção de corpórea narrativa também tem essa questão de restrições técnicas e regulatórias, né? Então, por exemplo, essa questão de privacidade dos dados. Então, o domínio clínico, por tratar com dados do paciente, né, muitas vezes se torna um pouco complexo você ter acesso aos dados. Então, além da própria anotação em si, que é um gargalo que você precisa de pessoas com conhecimento específico, você ainda vai ter, no caso, essa questão do acesso aos textos também, ter todas essas questões relacionadas, né? Ok, então agora eu vou passar para a Elisa, né, para falar sobre as aplicações de PLN na saúde, tá? Então, obrigada, Johan, boa tarde a todos e a todas. Eu vou entrar agora no assunto aqui das aplicações de PLN na área da saúde. A gente vai ver onde que a gente consegue aplicar as técnicas de PLN com dados, né, da saúde. A primeira tarefa de PLN é a predição, né? Então, com a predição, a gente consegue, ela abrange tanto ali o diagnóstico, quanto o tratamento, evolução clínica, alta médica, detecção de quedas e detecção de depressão. Então, esses aqui são alguns exemplos, né, de situações, de ocorrências que a gente consegue prever, né, com o modelo de PLN ou modelo de Machine Learning.
Isso é muito importante porque a gente consegue classificar os dados clínicos, né? Ou seja, os prontuários eletrônicos que o Johan comentou. A gente consegue identificar doenças precocemente e também criar tratamentos mais personalizados para cada paciente. Uma outra tarefa de PLN também, que é muito comum aqui com textos clínicos, é a desidentificação ou anonimização dos dados, né? Como o Johan comentou, esses dados são dados sensíveis, né? A própria LGPD define os dados pessoais médicos como dados sensíveis, então tem uma preocupação muito grande, né? E essa tarefa é justamente a remoção de informações identificáveis, ou seja, informações pessoais dos pacientes, como o nome, o endereço, o RG, o e-mail, e não só dos pacientes, mas também da equipe médica e também dos familiares. E com isso a gente consegue garantir a privacidade e cumprir as regulamentações. Aqui no Brasil a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que protege esse tipo de dado, e também a GDPR na Europa. E temos outras leis como a RIPA, né, que é uma lei norte-americana. E com isso a gente pode usar esses dados clínicos para pesquisa sem comprometer a privacidade, né? Então, além disso, a gente também tem que muitas vezes passar por comitê de ética, a gente tem que ter consentimento do paciente, dependendo, né, da situação. Então, isso aqui é bastante importante. E a gente tem várias técnicas para desidentificação, né? Que seria substituir os nomes por símbolos ou por pseudônimos, né? Então, substituir qualquer informação pessoal, né, por outros dados similares, porém não reais. A gente também pode remover as informações, por exemplo, informações geográficas, informações de contato, né, fazer uma ocultação. E uma coisa que está sendo muito utilizada agora é usar os modelos de linguagem para anonimização, né? Então, a anonimização, a gente consegue, primeiro, extrair as informações pessoais que devem ser anonimizadas e depois aplicar um tratamento em cima, ou simplesmente fazendo uma etapa só, que é usar os modelos generativos, né, para essa tarefa, porque quando o modelo ele é treinado especificamente para a tarefa, ele acaba ficando mais robusto. A gente tem também, né, a extração de conceitos clínicos, né, que seria a identificação de entidades relevantes, que é o NER, né, o Johan comentou ali. O NER é o reconhecimento de entidades nomeadas, então a gente utiliza muito essa tarefa aqui com dados clínicos, né. Por exemplo, a gente consegue extrair sintomas, diagnósticos, medicamentos, qualquer informação que a gente acha interessante fazer uma extração rápida, a gente consegue treinar um modelo de NER para isso. E aí, ao invés de um médico, um profissional, ter que ler todo um prontuário eletrônico para extrair algumas informações, né, com o modelo de NER ele tem essas informações mais rapidamente. Então, é uma maneira da gente estruturar um texto que é não estruturado. Uma coisa interessante também é detecção de negação, né? Porque na área da saúde a negação é muito importante, né? Porque se o paciente é sintomático ou assintomático, muda muito, ou se ele é fumante ou não fumante, né? Então a negação é bastante importante. E a negação, geralmente, ela é considerada um desafio para os modelos de IA, né? Tanto a negação quanto o sarcasmo, ironia, são coisas bem desafiadoras para os modelos, mas ela é bastante importante. A gente tem também a tarefa aqui de mapeamento de terminologia, porque a gente tem várias terminologias médicas, como o CID, o SNOMED-CT, a UMLS, né? E a gente precisa fazer um mapeamento entre elas para a gente garantir a integração das informações. E com isso a gente consegue ter uma análise de dados clínicos em larga escala e também ajudar na decisão médica. A gente tem também a tarefa aqui de extração de relações temporais, então a gente consegue organizar, né, a sequência cronológica das informações do paciente, então a gente consegue gerar uma linha do tempo de tudo que aconteceu com o paciente, desde que ele entrou no hospital, por exemplo, até o momento que ele recebeu alta, isso é bastante legal. Então a gente trabalha fazendo a extração, né, dessas relações em dados longitudinais. Geralmente, a gente primeiro extrai os eventos, né, como se fosse uma tarefa de extração de entidades, e depois a gente relaciona esses eventos, né, associando ali a relação temporal. E com isso a gente consegue fazer análise da evolução clínica do paciente, identificar padrões e também tendências, né, e novamente aqui, integrar com sistemas, né, pensando ali no suporte à decisão. A gente tem também a tarefa de sumarização, então ela também é bastante utilizada aqui com dados clínicos, né, que é uma maneira também de você extrair informações relevantes. Então, a gente consegue criar resumos legíveis desses dados, né, pense que são dados gigantes, né, um prontuário eletrônico com várias páginas, então a gente consegue gerar um resumo daquilo, contendo o que é mais importante naquele contexto, né, de tudo o que aconteceu com o paciente. E isso automatiza, né, muitas tarefas. A gente consegue, então, né, fazer essa análise rápida de informações essenciais, e a gente tem geralmente duas abordagens. A sumarização extrativa, que é quando o modelo ele aprende a selecionar as frases mais importantes,
Então, ele pega as frases mais importantes, depois junta essas frases, né, e gera um resumo, e também a sumarização abstrativa, que é quando o modelo realmente faz uma síntese das informações. Com os modelos generativos, né, a abstrativa está sendo mais utilizada, que é quando o modelo realmente lê, entre aspas, né, todo o texto e consegue gerar ali um resumo contendo o que tem de mais relevante. Eu vou falar agora de alguns recursos, né, de PLN na área clínica. Aqui a ideia não é levantar todos os recursos disponíveis, mas a gente selecionou alguns recursos, né, só para dar essa pincelada, mas com certeza tem muitos outros recursos disponíveis, tá? E eu vou falar de 2 tipos de recurso. O primeiro são os corpora, né, e aqui sempre focando no nosso idioma, no português. Como o Johan comentou, né, os corpora são conjuntos de dados textuais organizados e geralmente anotados, né, e esses grandes datasets, eles servem para treinar, avaliar e testar modelos de PLN. E eu também vou abordar alguns modelos de PLN que já foram treinados por pesquisadores, né? Os modelos nada mais são, né, que modelos de inteligência artificial treinados para entender, gerar e interpretar textos. E esses modelos, eles servem para várias tarefas de PLN, como tradução, resumo, análise de sentimentos, classificação de informações textuais. Começando, então, pelos corpos, né? O primeiro aqui é o Senclin-BR, que é um corpus que foi semanticamente anotado. Ele é multi-institucional, ou seja, os dados dele vieram de várias instituições, vários hospitais, e ele é especializado para tarefas clínicas de PLN, né, em português aqui do Brasil. E esse corpus, ele tem ali padrão UMLS, então ele tem esse padrão aqui dessa terminologia. Esse corpus, o Senclin-BR, ele contém 1.000 notas clínicas. Dessas notas clínicas, a gente tem mais de 65.000 entidades anotadas e 11.000 relações, né? E toda a anotação foi manual, então ele é um padrão ouro mesmo. E ele foi anotado para reconhecer diversos aspectos clínicos, como condições médicas, medicamentos, procedimentos, né? E muitos outros. E uma coisa legal é que ele também tem o dicionário de negação, né? Como eu comentei, a negação é muito importante na área da saúde. E ele também tem as abreviações médicas, né? Porque as abreviações, elas são muito técnicas, muito ali da área e do contexto que está sendo trabalhado. Então, o corpus também ajuda a treinar modelos que ajudem nisso. E o corpus, ele está disponível para uso acadêmico. Então, ele está disponível ali no GitHub, né, do HighLab, que é o grupo de pesquisa que disponibilizou esse corpus. A gente tem também um outro corpus, que é a detecção de quedas, né? Então, ele foca na detecção de incidentes de queda, né? Porque esse é um dos eventos adversos mais comum em hospitais, né? E com isso, a gente consegue treinar modelos que consigam melhorar a compreensão desses incidentes e, com isso, melhorar a qualidade do cuidado ao paciente. Então, se a gente treina um modelo que consegue prever se aquele paciente tem ou não risco de queda, a gente já consegue dar um tratamento melhor para o paciente, né? Então, é bastante importante. Esse corpus, ele tem mais de 1.000 notas de progresso, que já foram desidentificadas, né? E essas notas vieram de registros clínicos sobre os pacientes durante a sua estadia no hospital. E o corpus também está disponível para pesquisa. Ele está ali no GitHub, né, nesse endereço aqui, o NLP PUC RS. É o Fall Detection, o nome do corpus. Temos também outro corpus de casos clínicos de neurologia, então ele contém 281 textos de casos clínicos que são provenientes da revista clínica Sinapse, né, que é publicada pela Sociedade Portuguesa de Neurologia, então aqui é um corpus, né, que é português de Portugal. Ele foi pré-processado com uma ferramenta chamada NLP Port, e ele tem anotação manual das entidades clínicas, e também tem várias entidades anotadas, como caracterização, evolução, genética, anatomia, resultado, tem a negação também, né, e várias outras. E ele também está disponível para pesquisa, ali no GitHub, que eu coloquei aqui, né, o Portuguese Clinical NER. Falando agora dos modelos, né, então, entrando já nessa área aqui dos modelos, a gente tem o BioBERT PT, que é um modelo BERT que foi adaptado para o português, então ele foi baseado no BERT multilingüe, né, então ele usou o BERT multilingüe como checkpoint, né, e fez o treinamento em cima, utilizando textos clínicos e biomédicos. Os textos clínicos vieram de 3 hospitais do Brasil, e os textos biomédicos são da literatura acadêmica na área biomédica. E o BioBERT PT é uma família com 3 modelos. A gente tem o modelo mais clínico, né, o que foi treinado com dados clínicos, o modelo treinado com dados biomédicos e o modelo que a gente chama de BioBERT PT-All, que tem tanto a parte clínica quanto biomédica. E esse modelo, segundo os pesquisadores, ele teve uma melhoria de 2,72%
né, em F1 Score no corpus SemCleanBR, e ele está disponível tanto no GitHub ali do grupo de pesquisa HiLab, quanto também no Hugging Face. O Hugging Face, ele é uma plataforma, né, onde você consegue, onde os pesquisadores disponibilizam recursos de PLN, né, e não só PLN, de inteligência artificial. Então, ele está disponível nesses dois locais. Temos também o BioBERT PT RT, né, que é uma versão do BioBERT PT que foi treinada para classificação de sentenças clínicas, utilizando o padrão SOAP, que ele busca ali o subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Né, e com isso a gente consegue treinar modelos que estruturam e organizam as notas clínicas. Então, esse modelo ele foi ajustado, né, o que a gente chama de fine tuning, com mais de 200 mil notas clínicas, sendo que ele possui mais de 1 milhão de sentenças únicas, e 100 mil dessas sentenças foram rotuladas manualmente. E com isso a gente consegue ter uma melhor compreensão do contexto e da terminologia médica em português. Então isso é legal porque a gente consegue ver o avanço da ciência, né? Então foi gerado o modelo BioBERT PT e outros pesquisadores de outro grupo de pesquisa fez um outro refinamento, né? E especializou ainda mais esse modelo. Então isso é uma coisa bem bacana que acontece na ciência. Temos também o modelo GPT-2 BioPT, que é um modelo baseado em GPT-2, né, especializado para o domínio biomédico no nosso idioma. Ele serve para apoiar tarefas de PLN, né, geração de texto sintético, que é o que o modelo GPT é mais conhecido, mas ele também serve para outras tarefas de PLN, como a classificação. E esse modelo, ele teve desempenho superior na detecção de quedas, né, usando justamente aquele corpus que eu apresentei, e ele também está disponível, tanto ali no GitHub, quanto no Hugging Face. Temos também um modelo BERT, que foi treinado, né, para classificação CID-10, né, então o CID-10 ele é uma classificação internacional de doenças, muito utilizado, né, e esse modelo, então, ele foi treinado para atribuir esses códigos a causas de morte, usando descrição em texto livre. Então, foi utilizado aqui certificados de óbito, relatórios de autópsia e boletins clínicos fornecidos pelo Ministério da Saúde de Portugal. E, então, foi treinado um modelo BERT, né, com o objetivo de receber um texto clínico ali, né, um certificado de óbito, algum texto clínico, e dizer qual que é o CID, né, principal daquele texto. Né, então, ele faz essa codificação. E os autores, né, eles perceberam que realmente o treinamento realizado, ele incorporou esse conhecimento clínico. Então, foi um modelo que atingiu bons resultados para essa tarefa. Temos também o CardioBERT PT, né? Esse aqui é um modelo BERT especializado para cardiologia, né? Que é um domínio dentro da medicina, né? Que também tem algumas nuances e terminologias específicas do domínio cardiológico. Esse modelo ele foi treinado com dados de saúde de um hospital especializado nessa área, né? De cardiologia. Ele também está disponível ali no GitHub, né? E também no Hugging Face para uso para várias tarefas de PLN, né? Assim como o BioBERT PT é um modelo genérico, no sentido de que ele não foi especializado para nenhuma tarefa, mas para o domínio médico, e qualquer pesquisador pode fazer um fine tuning para alguma tarefa específica, né, que seja do interesse. E para finalizar, né, para onde estamos caminhando, né? Então, como a gente viu, né, a inteligência artificial, né, ela está revolucionando diversas áreas, né, e a saúde é uma dessas áreas, talvez seja uma das áreas mais importantes aqui. A gente está tendo grandes avanços com os grandes modelos de linguagem, que é o que a gente chama de LLM, que são os Large Language Models, e também com a IA generativa, né, que é essa inteligência artificial que consegue criar conteúdos. A gente está tendo oportunidades promissoras na nossa área, como melhorar a eficiência dos sistemas de saúde, otimizar processos de diagnóstico e tratamento, fazer uma análise, né, de um grande volume de dados não estruturado, desenvolver tratamentos personalizados para cada paciente. Ela também está sendo muito usada na pesquisa biomédica e até na pesquisa de novos medicamentos e também na gestão de grandes volumes de dados clínicos. Porém, a gente também tem alguns desafios, né, para garantir que tenha uma aplicação eficaz e ética. Falando então dos desafios, né? O primeiro desafio é a qualidade dos dados clínicos. Então, a gente precisa garantir que a gente tem uma anonimização eficaz, que nenhum dado pessoal do paciente vai vazar, né? Vai ser disponibilizado, até mesmo porque, lembrando que são dados sensíveis. A gente também tem que padronizar os termos utilizados, né? A gente viu que os textos, a gente tem uma variação textual muito grande, né? E não tem muito padrão, então é importante a gente conseguir ao máximo fazer essa padronização. A
A gente precisa reduzir o viés, né? Porque para treinar modelos com qualidade, a gente tem que ter dados de qualidade. Então, os dados não podem ter viés para o nosso modelo não ser enviesado. E a gente tem que garantir a ética e a privacidade em todas as etapas, né? Desde a coleta dos dados até o pré-processamento, até o treinamento do modelo. A gente sempre tem que ter isso em mente, né? A ética e a privacidade. A gente também precisa, né, ter a capacidade de lidar com textos complexos e heterogêneos, né? Então, tem diversos tipos de textos, tem notas de enfermagem, laudos, textos de paciente. Então, os modelos precisam ter essa capacidade. Como a gente viu ali um exemplo de uma nota clínica, a nota clínica ela é bem diferente de um texto jornalístico ou bem diferente de um texto da Wikipédia. Então, os modelos, eles precisam ser especializados, né, com esse tipo de texto para ter resultados melhores. A gente também precisa cuidar ali da integração com sistemas de saúde, né, a questão da interoperabilidade, fazer os sistemas conversarem, usarem a mesma terminologia, isso é muito importante, e também a questão da segurança dos dados, então, os dados têm que ser armazenados, né, em servidores que possuem ali toda a proteção necessária, né, sempre lembrando da ética e privacidade. E também tem a questão da aceitação pelos profissionais de saúde e até pela população, né? Então, a gente precisa demonstrar utilidade e também validar, né, na prática clínica, porque nos benchmarks controlados, tudo bem, mas a gente tem que mostrar que, com dados do mundo real, os modelos também são úteis, os modelos também têm, né, uma taxa de acerto e também podem ajudar aqui nos cuidados com a saúde. Então, só para finalizar mesmo a apresentação, né, a gente viu que as ferramentas de PLN, né, elas auxiliam na análise e interpretação de dados clínicos, elas complementam o cuidado ao paciente, né, sem substituir o conhecimento dos profissionais, a ideia não é essa, elas auxiliam na tomada de decisões e focam na melhoria do cuidado, sempre com ética e privacidade. E uma frase muito importante aqui seria: o PLN, a inteligência artificial, ela não vai substituir a experiência e o conhecimento de profissionais da saúde. Então, ela vai ajudar na tomada de decisão, mas a tomada de decisão tem que ser feita sempre por um humano, né? Isso é bastante importante. Então é isso, pessoal. Aqui eu finalizo. Muito obrigada.